O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Em outras palavras, se você quer conhecer uma pessoa, a repreenda. Repreenda uma pessoa e você vai conhecê-la por meio da atitude dela, da reação dela. Desde criança eu aprendi a receber repreensão, principalmente por causa do livro de Provérbios. Meu pai me dizia que quando alguém me repreendesse, e principalmente se eu estivesse errado, que eu agradecesse pela repreensão. É algo que a criança tem que aprender desde cedo, porque depois de uma certa idade ela vai ficar como você, e ela não vai admitir que ninguém lhe aponte os erros. Mas quer conhecer uma pessoa, a repreenda. Acabamos de ler Provérbios 9, 7 a 10, que compara a atitude de uma pessoa sábia com a atitude de uma pessoa zombadora. E você sabe quem é sábio e quem é zombador através da repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido. Eu não gosto. Mas a maneira como aceitamos a repreensão mostra se nós somos pessoas sábias ou zombadoras. O versículo 10 deixa bem claro, deixa bem patente o que faz a diferença na vida de nossos filhos. É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O temor do Senhor, então, pode fazer dos nossos filhos as pessoas mais sábias do mundo. É esta sabedoria que vai determinar se eles vão receber nossa instrução ou não. Então, em primeiro lugar, todos os homens, isso inclui os seus filhos, são essencialmente religiosos. Todo ser humano já vem ao mundo religioso em essência. Não importa o nome da religião, não importa a crença que aquela pessoa vai praticar, mas todos nascem com a religião dentro dos ossos, independente da crença, ateia, cristã, islâmica, espírita. O ser humano é um ser religioso. Ele sempre tem um Deus e sempre acredita em algo, até o ateu. Assim também, as crianças são religiosas. Seu bebezinho é religioso. As crianças estão adorando o Criador dos céus e da terra, ou elas estão adorando os ídolos. Mas não existe neutralidade em relação ao ser humano. Quando falamos sobre idolatria, nós pensamos em imagens de escultura, em altares, nós pensamos em deuses estranhos, paganismo. Porém, idolatria não é só isso. Idolatria é todo objeto, é todo ídolo e é todo pensamento que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Então, idolatria é tudo que eu e você precisamos, mais que a Deus, para a nossa felicidade. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus dentro de nós. Então, quais são os ídolos, ou a idolatria mais comum no meio dos seres humanos? Primeiro de tudo, é conformidade com este mundo. Nós não queremos ser diferentes e muito menos pagar o preço da diferença. Nós não queremos ofender as pessoas que não acreditam como nós. Então, é mais fácil se conformar a elas do que demonstrar a nossa diferença. Segundo, medo do homem. Nós temos medo das pessoas, medo de contrariá-las, medo de ofendê-las, medo de perder a admiração delas por nós. Terceiro, desejos malignos. Nós sabemos que o que nós queremos não vem de Deus, mas mesmo assim é o que nós queremos. Quarto, lascívia. Todos nós, principalmente os homens, sofremos deste ídolo. Orgulho. Todos nós sofremos deste pecado. E nossas crianças estão seguindo personagens de desenho ou programas de televisão que ocupam o lugar de Deus na vida delas. Então essa lista
de maneira nenhuma é exaustiva, mas ela demonstra algumas áreas que se tornaram idolatria na nossa vida e nós nem percebemos. Idolatria existe porque eu e você somos essencialmente religiosos, mas recusamos servir e viver pelo único Deus verdadeiro que existe. Romanos 1, versos 18 a 19 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, o que aprendemos só nesta passagem? Primeiro, todos os homens, salvos ou perdidos, crentes ou ateus, têm um conhecimento claro da existência de Deus. Por falar nisso, qual é o único animal do mundo que tem uma cruz nas suas costas? Quem? É o burro. É o burro. E Jesus, ele entrou em Jerusalém montado sobre um jumento. Não é incrível isso? Mas os perdidos suprimem este conhecimento. Deus, ele deixou a marca dele, né? Ele deixou o DNA dele registrado em toda a sua criação. E mesmo assim, os homens estão suprimindo este conhecimento. E os homens não se submetem ao conhecimento que já tem de Deus. Pense na igreja. Ninguém conhece a Deus ou sobre Deus melhor do que uma igreja batista, tradicional, histórica como a nossa. E apesar disso, nós não conseguimos nos submeter ao conhecimento que já temos de Deus. Então, de acordo com Romanos 1,18, ou o ser humano aceita o que Deus ensina pela fé, ou ele elimina o conhecimento que já tem de Deus e passa a ser um idólatra. E estas são as duas únicas opções da vida: se tornar um idólatra, que rejeita o conhecimento que uma vez teve de Deus, ou se submeter a este conhecimento. Portanto, os pais precisam se preocupar com a vida espiritual dos filhos. Por isso o nome do nosso curso: Pastoreando o Coração de Seus Filhos, porque o segredo está na vida espiritual deles. O segredo está na vida espiritual dos pais e o segredo está na vida espiritual dos nossos filhos. Em segundo lugar, veja a opção de 2 caminhos. Você sabe que a criança é inocente, mas só no sentido de que muitas vezes ela não sabe o que está fazendo, mas essa inocência vai acabar um dia. Você tem que se lembrar que a criança, por mais inocente que seja, ela não é neutra. A criança não é neutra. Ela vai fazer escolhas. E muitos pais pensam que certas atitudes vão melhorar com o tempo, mas não melhoram porque os filhos não são neutros. Se eles fossem neutros, as fases melhorariam. Mas como eles não são neutros, eles nasceram com personalidade, eles vão fazer escolhas. Criados segundo a imagem de Deus, nossos filhos são adoradores por natureza. Nossos filhos nasceram para adorar. Nossos filhos nasceram para servir. E eles vão servir e adorar algum tipo de ídolo, algum tipo de Deus na vida deles. E eu quero ter certeza que esse Deus é o Deus da Bíblia. Amém, irmãos? Eu quero ter certeza que eles vão adorar e servir a Jesus Cristo. Porque se não for a Jesus, será um outro Deus. Veja Salmo 58, verso 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então, aos olhos de Deus, nossos filhos já são ímpios e já são mentirosos. Salmo 51, verso 5 é ainda mais claro sobre este ensinamento.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sei que é difícil para a Mônica, por exemplo, ver o Rafael como pecador, mas é necessário. A Bíblia ensina que o homem peca porque ele é pecador. Os nossos filhos não são moralmente neutros, nem mesmo no ventre da mãe, nem mesmo enquanto está sendo gerado. Assim sendo, aí é que está o segredo. Não adianta só proteger os filhos das más influências, quer seja dentro da igreja, fora da igreja, na escola, na vizinhança e até dentro da parentela. É necessário trabalhar o coração deles, porque o pecado sai de dentro deles e não de fora deles. Então nós pais, nós falhamos muito na criação dos filhos, porque nós esquecemos a parte mais importante, que é o coração deles. Lembra? Semana passada, o coração é o quartel-general do pensamento. Já que filhos vão adorar alguém, já que os nossos filhos vão adorar alguma coisa, é função dos pais orientá-los espiritualmente. Então veja alguns alvos dos pais. Você agora vai ver alguns dos seus objetivos. Olha, ali é a foto do José e do Isaac. Daqui 2 anos, talvez 1 ano. Você tem barba, José? Tem, né? Essa foto já acontece. Que gracinha. Tira uma foto deles para mim depois, só para me ver, por favor, Jéssica. Então, você dá um aparelhinho qualquer para ele de brinquedo? Não. Como que ele faz? Você põe espuminha no rosto dele. Quantos concordam que esse tipo de situação é impagável? E eu digo, pai, aproveite, porque essa fase passa depressa demais. Parece que foi ontem que a Roxane pegava as bonequinhas dela e queria dar banho nas bonequinhas dentro do vaso sanitário. Já pegamos ela fazendo isso uma vez. Primeiro objetivo, providenciar o melhor ambiente possível para modelar os seus filhos. Não existe ambiente perfeito, mas existe o menos pior, ou existe um ambiente melhor. Eu não estou exagerando, eu considero esta igreja atualmente o melhor lugar para o seu filho. Amém, irmãos? Nós temos câmeras em todos os recintos da igreja. Nós temos câmeras nos berçários, em todas as salas, no andar de cima, aqui no andar de baixo. Pastor, quem tem acesso às câmeras? A central que monitora a nossa igreja. Mas eles só acessam as câmeras internas quando há um pedido, há uma solicitação por escrito. Mas todos os lugares têm câmeras. E eu acredito no ministério das nossas professoras. Eu sou testemunha das horas que a dona Raquel e a Rochelle gastam para investir na vida de seus filhos, e muitas vezes eles não aparecem. E também sou testemunha do tempo que a Fernanda investe, que a Edivânia investe, que a Maria Emília investe, que a Ada investe. Então essas são as nossas professoras. A própria Beth, o tempo que ela leva para cuidar do nosso berçário, que a propósito está lindo. Amém, irmãos? Nosso berçário está lindo. Os 2 berçários já estão prontos. Vocês podem passar por eles depois do culto para ver como eles ficaram bem decorados. Brinquedos novos, equipamentos novos, papel de parede, cortinas, tudo esterilizado, tudo limpinho. E realmente os nossos berçários merecem nota 10. Segundo objetivo, providenciar um lar com segurança e estabilidade emocional. Nunca, jamais briguem, discutam perto de seus filhos.
Se precisarem tratar das suas diferenças, as portas fechadas, e garanta que os filhos não estejam ouvindo e não estejam presenciando. Porque a maior herança que nós, pais, podemos deixar para os filhos é inteligência emocional. Quantos concordam com isso? E não existe inteligência emocional se os pais são neuróticos. Porque o ditado diz: pais neuróticos, filhos neuróticos. Então os pais precisam providenciar estabilidade emocional para a sua família. Terceiro, providenciar disciplina e amor. Os dois. E vamos falar de disciplina mais lá na frente. Não se preocupem. Providenciar disciplina que condena o erro, mas exalta o perdão e a restauração. Providenciar valores alicerçados nas Escrituras Sagradas, a Bíblia o tempo todo. Providenciar um relacionamento de confiança e de esperança. Sabe qual foi o primeiro versículo que as minhas filhas aprenderam e memorizaram? Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é bom no Senhor. Amém, irmãos? Foi o primeiro versículo que elas memorizaram. Muitos pais confundem pecado com imaturidade. Não faça isso. Imaturidade é vencida pela idade. Imaturidade desaparece com o tempo. Mas o pecado, além de não ser vencido, piora com o tempo e piora com a idade. Dois pecados que jamais melhoram com o tempo, com a idade, mas pioram: rebeldia e egoísmo. Egoísmo e rebeldia. Recentemente eu disse para dois pais: desobediência e desrespeito. São dois pecados que você não perdoa no sentido de correção. Desobedeceu, disciplina. Desonrou, disciplina. Sejam consistentes. Eu li a história de um menino que estava sempre mentindo para os pais, mesmo quando não era preciso. Ele criou o vício. Ele era muito esperto e até roubava dos pais. E os pais pensavam que o filho era imaturo, só tinha 5 aninhos de idade, e que com o tempo ele iria parar com aquelas coisas. Tarde demais. Os pais descobriram que não era uma questão de maturidade, mas de coração. E o coração do menino precisava ser moldado, mas nunca foi, e depois não teve mais jeito. Não adianta cuidar apenas do ambiente do seu filho. É necessário trabalhar dentro do coração do seu filho. O tempo todo esteja trabalhando de dentro para fora e não de fora para dentro. A maioria de nós teve pais maravilhosos. Só que no nosso tempo era mais fácil criar filhos do que nos dias de hoje. Porque além dos nossos pais, os nossos professores também eram moralistas. Amém, irmãos? Eram tradicionalistas. Então, nós éramos cobrados dos pais em casa e dos professores na escola. Hoje não. Então, hoje criar filhos é mais difícil. E os nossos pais, por causa da ignorância, não pastorearam o nosso coração. Eles cuidaram do nosso comportamento, das nossas atitudes externas. Amém. Dos males o menos pior. Hoje em dia não. Se você não trabalhar de dentro para fora, você vai perder os seus filhos. Não vai ter jeito, você vai perdê-los. Então, resumindo, o que nós já estudamos em 3 quartas-feiras, há 2 pontos que afetam grandemente a vida de seus filhos: as influências modeladoras, o que está modelando a personalidade e o caráter de seus filhos, e o relacionamento deles para com Deus. Hoje você olha para o seu filho, para a sua filha, e você repara o que está moldando a vida dela. É a escola, a moda, as roupas, não é? Enfim, é o que está pegando no momento,
as gírias. E você pensa, o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? E aí você repara se ele ou ela lê a Bíblia, se ora a Deus, se frequenta a igreja. Como pais, precisamos nos preocupar com esses dois aspectos. Não basta apenas um bom ambiente, como também não basta apenas falar de Deus de vez em quando e soltar os nossos filhos no mundo ou em frente a uma televisão, ou a um computador. Os pais precisam controlar o ambiente tanto quanto possível, mas alguns ambientes são incontroláveis. Você não pode controlar a escola, você não pode controlar os amigos, você não pode controlar a morte, as doenças e etc. Então, o que os pais podem e devem controlar? Prontos? Primeiro, atitudes de seus filhos. Como que eu vou controlar a atitude dos meus filhos? Sendo exemplo, conversando, explicando, disciplinando, jamais exigindo deles o que você não pratica. Segundo, a educação que estão recebendo na escola. Você não tem como controlar a escola, mas pode olhar os livros, os cadernos, pode fazer perguntas e acompanhar o que eles estão recebendo de professores e a influência de alunos. Porque se você não fizer isso, um dia vai ser tarde demais. Terceiro, as amizades de seus filhos, ensinando como lidar com as pessoas e não ceder às pressões dos amigos. Quarto, você pode controlar sendo os pais os amigos mais íntimos de seus filhos. Quinto, controlando ou até mesmo anulando a televisão ou a internet. Poucos pais têm a habilidade necessária para controlar as mídias. Então, o certo, às vezes, é tirar a mídia deles. Parece que é o fim do mundo para eles. Antes de tudo, os pais precisam orar o tempo todo por seus filhos. Os pais são os sacerdotes que precisam interceder por seus filhos. Jó foi um pai, e eu termino com isso, que se preocupava o tempo todo e intercedia o tempo todo pelos filhos. Veja, Jó 1:5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez tenham pecado meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Nós temos homens e mulheres que vêm nos cultos de oração de domingo à tarde, só para orar pelos filhos. Nós temos famílias que vêm de quarta-feira, só para orar pelos filhos. Pastor, os filhos são então o nosso mais importante pedido de oração? Se os filhos são o projeto mais importante da vida, logo eles também são os pedidos de oração mais importantes dos pais. E lembre-se do ditado, o ditado que diz: filho casado, trabalho dobrado. Não pense que vai acabar só porque se casou, se mudou e se foi. Pai é pai até o último dia da vida.